poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando aqui mais um programa Em Poucas Palavras. Pela graça de Deus, seguimos adiante na 7ª temporada deste programa, que em breve você terá também em livro. Tá chegando aí, né, pastor? Isso. O título do livro é Cristianismo Descomplicado, publicado pela editora Mundo Cristão. Tá chegando aí, breve. E serão 2 volumes. Você vai ter acesso ao primeiro, logo depois, né, um outro lançamento do segundo. Sim. E a gente não sabe qual dos 2 é o melhor, viu? Então tá bom. Estamos aqui então mais uma vez com o nosso programa e você já ouviu aí a saudação, a voz do pastor Augustus Nicodemos, que é o nosso comentarista. A gente volta já com a pergunta de hoje. E a pergunta de hoje vem do Dimas Biano. É Biano, quase que eu li aqui, Dimas Baiano. É Biano. Ou piano. Ou piano, né? Dimas Biano, é a sua vez de ouvir a sua resposta e a sua dúvida, que certamente pode ser a dúvida de outros que também seguem a mesma profissão ou outras profissões que, de vez em quando, se veem diante de algumas questões éticas. Dilemas éticos. Isso, dilemas éticos. Já, então, a gente apresenta qual é o dilema do Dimas. Pastor, o Dimas Biano, então, ele diz: olá, primeiro agradeço a Deus por esse programa que tem me esclarecido muitas dúvidas que eu tinha com relação à palavra. Mas eu tenho uma questão. Ele diz: sou vigilante de carro forte e fiz um concurso para a Polícia Militar do Estado de Ceará. E minha dúvida é: como posso conciliar minha profissão, onde muitas vezes tenho de ser bruto, rude e, eventualmente, vou me envolver em conflito armado? Como fica a minha situação junto à mansidão, misericórdia, amor e outros dons do Espírito? E ele então termina dizendo: espero que vocês possam me ajudar à luz da Bíblia. Então esse é o desafio para Augustus Nicodemos. Muito bem, Dimas Biano. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua pergunta, e eu tenho certeza que sua dúvida é a dúvida de muitos. Eu vou comentar alguns pontos aqui, fazer algumas observações, na expectativa de que Deus use tudo isso para ajudar você e guiar você no seu trabalho, na sua profissão. A primeira coisa que eu vou dizer é que não existe incompatibilidade entre uma pessoa ser cristão, dedicado, cheio do Espírito Santo, comprometido com Jesus Cristo, e ele trabalhar como militar, como policial ou como soldado. Na verdade, boa parte da população da Igreja Apostólica no século I era composta de soldados, de pessoas que trabalhavam nos exércitos de Roma. Nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo fazendo referência à guarda pretoriana e, inclusive, na carta aos Filipenses, dizendo: os da casa de César te saúdam, se referia exatamente àquela guarda pessoal. A guarda pretoriana era a guarda pessoal de César, entre os quais havia muitos que haviam se tornado cristãos. Sim. Não são poucos exemplos no Novo Testamento de pessoas que eram militares, mas que haviam encontrado a Jesus Cristo como o Senhor. Talvez um dos primeiros casos que nós encontramos esteja lá no relato dos evangelhos daquele centurião que foi procurar Jesus para que curasse o seu filho. Exato. E diz lá que ele creu em Jesus Cristo. Mais adiante é outro centurião que se converte ao pé da cruz. Cornélio. Cornélio é depois. Ah, tá. Né? Tá bom, já então, com Pedro lá. Então, você tem o caso do centurião ao pé da cruz, que disse verdadeiramente esse é o Filho de Deus, não é? E mais adiante, Pedro, quando vai anunciar o Evangelho aos gentios, ele escolhe exatamente, aliás, ele é mandado por Deus exatamente à casa de um soldado, que era Cornélio, não é? Que era temente a Deus e que servia a Deus com toda a sua casa. E quando Pedro chega lá para pregar, está Cornélio e vários soldados piedosos, não é? Que eram aderentes do judaísmo e tudo mais. Quando você falou ao pé da cruz, eu citei Cornélio, porque eu achei que você estava usando a ilustração da cruz como conversão. Aí depois que me caiu a ficha que você estava falando lá da crucificação. Todos entendemos, fica tranquilo. Alexander é o nosso visitante aqui, ó, está no estúdio. Alô, Alexander, tudo bem? Tudo.
Mas então, isso aí, Nathan, esses exemplos que você citou, né, de Cornélio e outras menções aqui, mostram já de cara, de saída, que não há incompatibilidade entre a pessoa ser militar, estar no exército, estar no serviço armado, não é, no serviço de segurança e ser um cristão. Não existe essa incompatibilidade. Segunda coisa que eu queria notar aqui para o nosso Dimas Biano, Deus instituiu na sociedade as autoridades com o objetivo de manter a segurança, promover a paz e criar um ambiente em que os cidadãos de bem possam trabalhar, prosperar e desenvolver o bem comum da sociedade. Sim. Eu estou pensando aqui em Romanos capítulo 13, quando Paulo diz que todos devemos nos sujeitar às autoridades do governo, porque não há autoridade que não venha de Deus e as que existem foram ordenadas por ele. Paulo continua dizendo no verso 3, do capítulo 13 de Romanos, que os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem mal. E aqui, no verso 4, a autoridade é serva de Deus para teu bem. Se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada. Pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário que você se sujeite a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Então, não só aqui, mas Pedro também, na sua primeira carta, ele fala das autoridades instituídas por Deus que trazem o poder da espada, Sim. com o objetivo de punir os malfeitores, garantir a ordem pública, proteger os cidadãos e permitir o desenvolvimento da sociedade em paz e tranquilidade. Forma de Deus limitar o avanço do mal também. É uma forma de Deus limitar o avanço do mal. Então, uma pessoa que se sente vocacionado, chamada para trabalhar na polícia militar, no exército, como segurança e tudo mais, ele estava dentro de uma profissão perfeitamente legítima e não é incompatível com o cristianismo. Você sabe, Nathan, que essa foi a mesma pergunta aí do Dimas Biano, né? Sim. Foi a mesma pergunta que alguns soldados fizeram a João Batista. Tá. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, João tinha começado a pregar o Evangelho, as boas notícias do Evangelho, da chegada do Messias às margens do Rio Jordão, chamando as pessoas para que se arrependessem, e ele estava batizando todo mundo que se arrependesse, né? E aí diz aqui, eu estou lendo aqui Lucas capítulo 3, a partir do verso 10, que as multidões perguntavam a João Batista, o que é que devemos fazer? Sim. Porque João estava pregando o arrependimento, né? Aí ele respondia, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. Aí diz aqui, vieram alguns publicanos, que eram cobradores de impostos, exato. E perguntavam, e mestre, nós, o que vamos fazer? Aí João dizia, não cobrem mais do que está prescrito. E aqui é que está meu ponto. E chegaram também alguns soldados e perguntaram a João Batista, e nós, que devemos fazer? E João respondeu, de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Pontos cruciais. Pontos cruciais. Nathan, pensa bem, olha, 3 coisas aqui. Primeira, a orientação de João Batista para aqueles soldados. Não tomem nada de ninguém à força. Então, ele está se referindo a abuso de autoridade. Exato. Ou seja, a pessoa... Primeira lei contra abuso de autoridade já está aí, né? Já estava aqui. Então, o cristão, ele pode ser um soldado, ele pode ser um militar, mas ele não deve usar a sua autoridade em proveito próprio. Tomar alguma coisa de alguém se valendo da arma que ele carrega, da autoridade que ele carrega ou da posição que ele carrega. A famosa carteirada, né? É exatamente isso aí. Segunda coisa, não façais denúncia falsa. Ou seja, apresentar contra alguém por motivos pessoais, motivo de vingança, fazer uma armação, uma armadilha, para prender o cara usando a lei. Nós vimos, inclusive, agora a suspeita de que naquele massacre, não é? De que os policiais envolvidos acabaram mexendo na cena do crime e tal. Exatamente, fazendo uma armação para apresentar uma denúncia falsa em benefício próprio. Então, isso é uma tentação que é grande para quem trabalha como autoridade, porta arma, tem poder, enfim. Tá aqui a segunda recomendação. E a terceira é contra o suborno. Contentai-vos com o vosso salário. O que é que João Batista está dizendo? Que você viva do seu salário. Por que ele disse isso? Porque o soldado, ele podia ser tentado
a receber suborno, receber presente, receber uma gratificação, não é, para poder afrouxar a lei ou deixar de cumprir o seu dever. Então você tem aqui as primeiras 3 medidas contra a corrupção. Exato. Extorsão e tudo aí. Né? Extorsão aqui, como é boa vivo, palavra né? essa sua, extorsão, né, que é não tomar nada à força. Né? Então tudo isso aqui já havia sido dito para os policiais militares da época, que eram os soldados romanos que mantinham a ordem nas províncias, nas vilas, nos vilarejos ali da Galileia, onde João Batista estava ministrando. Né? Então era assim que funcionava. Roma era o poder central e destacava legiões debaixo do poder de centuriões ou decuriões. O decurião, ele era o capitão de 10, o centurião o capitão de 100 e assim por diante. Né? Essas tropas, elas eram estacionadas em alguma cidade, provavelmente ali em Cafarnaum. É como se fossem quartéis, né, hoje? Quartéis, e elas patrulhavam as vilas, ajudavam na cobrança de impostos, prendiam os malfeitores, executavam a pena de morte quando era determinado pelo procurador. E havia sempre esses riscos de denúncia falsa, extorsão, abuso de autoridade, corrupção, suborno, que não é muito diferente da situação em que nós vivemos. Então, Dimas, essa é a nossa resposta que nós damos aqui para você. Não é incompatível com o cristianismo você ser um bom policial, um bom soldado, honesto, reto, que não abusa de autoridade, que não pratica extorsão, nem aceita suborno. É um ambiente difícil de viver, a verdade cristã é. Como qualquer outro, você vai pedir graça a Deus, favor a Deus, misericórdia a Deus, para que você seja um soldado exemplar, que você seja um policial exemplar, para que você cumpra a lei. Tem uma outra coisa aqui, ele diz que sobre falou sobre a questão de ser bruto, né? Usar a arma da forma correta para manter a lei não está errado. A espada foi colocada na mão do governante, está escrito lá em Romanos 13. Então, mas tem que usar da forma correta e dentro do que é legal, do que é lícito, não é? Ele diz aqui que ele tem que ser bruto, rude. Não necessariamente. Um policial pode ser extremamente cortês, não é? Educado, mas firme, né? Sem insulto, sem ameaça, sem bater desnecessariamente, sem usar de violência. Contra uma pessoa desarmada e tudo. Às vezes a pessoa está armada e a situação... Sim, aí é diferente, não é? É diferente. Então não precisa ser grosso, né? Eu já fui abordado, não como malfeitor, mas parado às vezes na rodovia, não é? Naquelas barreiras que o pessoal faz, e abordado por policiais extremamente educados. Né? Eu já tive essa experiência. Extremamente educados, tratando com toda gentileza e tudo. Então não precisa chega lá, carteira, né? Cadê o documento do carro? Vai logo, tá, sai do carro. Né? Não precisa, né? Então, não há incompatibilidade. É isso, então, que nós dizemos para você. Dimas, Deus te abençoe na tua profissão. É isso aí. Boa resposta. E buscou lá na Bíblia mesmo, né, essa questão para responder como você pediu. Você pediu para que ele pudesse ajudar aqui, através do comentário, à luz da Bíblia. Ficou bem claro que as Escrituras estiveram aí como centro para a sua resposta. E siga adiante, seja honesto. Eu me lembro daquele massacre que teve dentro de uma escola aqui no Brasil, que um cara entrou armado e começou a atirar nas crianças e tudo, e um policial, ele teve que alvejar o camarada, né? E ele foi um instrumento de Deus para impedir uma tragédia maior. Não teve nenhum problema, nenhuma coisa, a não ser que ele tivesse feito isso armado, toda uma coisa, e dizer, não, o cara estava armado quando não estivesse, mas ele estava. Fazer o quê? Né? Exatamente. Agiu corretamente no cumprimento do dever. Tá bom. Obrigado, então, pela sua audiência, caro Dimas Biano. Obrigado pela sua pergunta. Também agradecemos aqui, tem um seminarista aqui acompanhando aqui dentro do estúdio, é o Alexander. Está fazendo discipulado e treinamento. Isso. Tá, Alexander, fala aí, boa tarde para o pessoal. Olá, como vai? Olá, como vai a todos? Que Deus abençoe. Até mais, gente. Obrigado. Até o próximo programa. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.